Olá pessoal, este é o curso online Orçamento de Obras. Eu sou Aldo Doria Matos e vou ser o instrutor desse curso, cujo objetivo é apresentar toda a técnica de formação do preço de uma obra. Seja ela uma obra predial, seja ela uma obra pública, para um cliente privado, para um cliente estatal, não importa. O roteiro de uma obra é praticamente o mesmo. O que muda, obviamente, é o trabalho que dá, a quantidade de pessoas envolvidas, a multiplicidade de serviços, mas como nós veremos aqui, existe um roteiro, existe um fio condutor, que é o objetivo da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai tratar exatamente do início do processo de orçamentação. É aquilo que eu chamo de preparar o terreno, para a gente usar aí uma expressão da construção civil, como se a gente estivesse realmente fazendo ali a limpeza do terreno para começar a construir. Então, o que nós vamos abordar nessa aula? O objetivo dessa aula, está aí no slide, é apresentar os passos que compõem esse roteiro da formação de preço do orçamento de uma obra típica. E, em seguida, eu vou mostrar a vocês a utilidade de vários produtos que vão sendo gerados ao longo da elaboração do orçamento. Porque muita gente acha que o orçamento destina-se apenas a estimar quanto vai custar aquela obra. Essa talvez seja a finalidade maior do orçamento. Mas existem, como nós veremos daqui a pouco, várias outras perguntas que surgem durante a obra e que nós podemos responder se nós viermos revisitar esses subprodutos que vão sendo gerados ao longo da orçamentação. Por que eu uso umas horas a palavra orçamento e outras horas orçamentação? É porque orçamento é o produto, orçamentação é o processo. Ok? Então vamos seguindo aqui, nós vamos então abordar nessa aula os passos e as utilidades de um orçamento. Vocês vão ver como isso aqui vai jogar um pouco de luz na sua forma de encarar um orçamento daqui para frente. Eu vejo muita gente fazendo orçamento de forma desorganizada, de forma atabalhoada, sem rastreabilidade, orçamento feito em um setor sem que outro setor seja consultado. Então essa é uma receita para dar errado, que não é o que a gente quer aqui. A gente quer fazer um orçamento de uma forma rastreável, de uma forma racional, de uma forma que depois, lá durante a obra, eu consiga resgatar como os preços dos diversos serviços foram compostos, quais foram as premissas, quais foram as produtividades utilizadas. Para isso é que esse curso é montado exatamente passo a passo, para nós vermos o que vai sendo gerado nesse trajeto e o que a gente pode tirar de benefício em cada uma dessas etapas. Bom, seguindo em frente aqui, quais são os passos do orçamento? Esse elenco de passos que eu vou mostrar aqui é o mesmo, seja para você fazer uma reforma em sua casa de praia, para você construir uma loja num shopping center, como para você fazer uma estrada ou uma usina hidrelétrica. Os passos são absolutamente os mesmos. O que muda, como eu disse, é a quantidade de serviços envolvida, a quantidade de insumos que você vai precisar manusear em termos de cotação de preço, em termos de composições de custos unitários, mas o roteiro é intuitivo e replicável. Se você tiver esse roteiro na sua mente, eu tenho certeza de que essa aula aqui já terá cumprido o seu objetivo. Vamos então apresentar quais são os passos iniciais da orçamentação desse processo. Primeiro é aquilo que eu chamo de condições de contorno. Eu não posso sair compondo custo de escavação, custo de concreto, de forma, se eu não conheço o ambiente em que a obra está inserida. Eu não estou me referindo apenas a ambiente do ponto de vista climático. Eu estou me referindo a quais são as condições de contratação, quais são as regras que regem aquela determinada execução de obra,
E muito importante nessa época é fazer uma visita de campo. Eu vejo aí empresas orçando obra sem nem ir ao lugar. Outro dia eu vi uma empresa orçando uma obra, a obra era para o dia seguinte, o edital tinha acabado de chegar. Então o que fez o orçamentista? Abriu lá a planilha e ficava ditando o serviço e um outro dizendo o preço. Não é assim a forma que eu preconizo aqui nesse curso, porque isso aí não é um orçamento, é apenas um exercício de preenchimento de planilha, não é o que você está buscando aqui no nosso curso. Bom, mas olhando esses dois quadrinhos que a gente tem aí na tela, o que é projeto e o que são as especificações? O projeto são as plantas, os diagramas, cortes, vistas, fachadas. Isso aqui, por exemplo, é um projeto. Está enroladinho, mas vocês podem ver que é o projeto aqui de uma edificação. Eu preciso me municiar do projeto para poder orçar a obra. Por que isso? Porque é do projeto que vai sair o levantamento dos quantitativos, para eu saber quantos metros quadrados de pintura, quantos metros cúbicos de concreto, quantos metros cúbicos de escavação, quantos metros quadrados de impermeabilização eu terei que fazer. Agora é muito importante você ter em mente que quanto mais detalhado for o projeto, maior é a chance do seu orçamento ser preciso. O que nós vemos, e o Brasil particularmente faz isso com grande repetitividade, é se orçar a obra em cima de um projeto básico. Ora, o projeto básico não se permite, não se destina a isso. O projeto executivo é que, em tese, deveria conter todas as informações para o correto orçamento da obra. Então, de posse do projeto, a gente precisa também, lado a lado com ele, ter as especificações técnicas, o memorial descritivo. O que é isso? É que enquanto o projeto traz informações mais de características dimensionais, as especificações trazem informações de características mais qualitativas, tolerâncias, normas a que os insumos, equipamentos devem atender. As especificações trazem muitas vezes curva granulométrica, tolerâncias dimensionais, especificação da qual é a qualidade do carpete, da tinta que vai ser usado, que são informações que muitas vezes não estão contidas no projeto. Então eu preciso me cercar dessas duas condições de contorno para eu poder avançar. Por isso é que eu preciso dedicar algum tempo nisso aí. Eu poderia até agregar um outro quadrinho aí, que é o edital, no caso de você estar trabalhando num contexto de licitação, de concorrência. No poder público, por exemplo, para uma construtora ser titular de um contrato, ela tem que vencer uma licitação. E as regras do jogo estão explicadas no edital. Eu posso trabalhar de noite, eu preciso terminar determinada etapa até um marco intermediário, quais são os seguros que eu preciso apresentar. Essas informações todas que estão dentro dessas condicionantes do orçamento, vem logo no início. Só tendo conhecido esses aspectos é que aí eu posso avançar com propriedade. E aí eu então entraria no segundo quadro, no terceiro quadrinho aí, que é a segunda camada do processo de orçamentação, que é o levantamento dos quantitativos. Nós vamos destinar algum tempo aqui numa aula mais à frente para tratar de levantamento de quantitativos. Esse é um trabalho que muitas vezes é destinado a um estagiário, mas tem uma ciência nisso aí. Porque levantar quantitativos não é simplesmente calcular a área e calcular volume em cima da planta ou de um desenho no computador. Muitas vezes eu preciso saber se a obra é feita em fases. Então, ao calcular os quantitativos, de nada adianta eu dizer tem 3.000 metros cúbicos. Eu preciso saber em que pontos estão, se é que a obra vai ser fatiada, se é que a obra é dividida em lotes ou em etapas, em quarteirões, em alguns eventos sucessivos. Esse levantamento de quantitativos a gente vai tratar daqui a pouco. Mas qual é a importância dele? É eu como orçamentista,
saber qual é a quantidade de cada um dos serviços que eu precisarei orçar. Em seguida, a gente vem na parte mais palpitante do orçamento, é a parte que leva mais tempo, é a parte que mais desafia o orçamentista, que é montar composições de custos unitários para cada serviço da obra. O que quer dizer isso? Esse nome aí, composição de custo unitário, quer dizer uma pequena tabela através da qual eu calculo qual é o custo de uma unidade do serviço. Quanto custa uma unidade, 1 metro quadrado de reboco, 1 metro quadrado de chapisco, 1 metro cúbico de concreto FCK 25 MPa. Quanto custa 1 metro cúbico de escavação de material de primeira categoria. Veja que nessa fase aí o objetivo é a gente chegar ao custo de uma unidade de cada serviço, para depois nós multiplicarmos pelos respectivos quantitativos da etapa antecessora, para nós termos então o total do custo direto da obra. Essa é a etapa do orçamento que mais leva tempo e onde muita gente erra. Erra por premência, erra por falta de tempo, mas erra também por falta de conhecimento ou por ser meramente um preenchedor de planilha e não um orçamentista. Ao longo do curso eu vou dar algumas dicas sobre isso. Em seguida, nós temos aí então, tendo feito o custo direto, nós passamos para o custo indireto. O que é que estaria abrigado dentro desse guarda-chuva do custo indireto? Aqueles custos que são mais de natureza de supervisão, como por exemplo o custo do engenheiro da obra, da secretária, da vigilância, o custo do técnico de segurança do trabalho e das despesas correntes, como eletricidade, como água, como despesa de escritório, como a despesa do cafezinho. Então, essa outra categoria de custos está lado a lado com o custo direto. Custo direto, custo indireto, os dois juntos somados perfazem o custo total da obra. Se eu for construir para mim, é aqui que termina o orçamento, porque não haveria a figura da venda, da emissão de uma nota, de uma relação comercial. Mas se eu sou um construtor, construindo para uma cadeia de supermercados, para o governo, para uma indústria, nesse caso, como existe uma relação de venda de serviços, eu então aí preciso agregar os impostos que incidem sobre essa operação de venda e colocar o lucro que eu, construtor, gostaria de auferir ao final da obra. Essa parte aí também tem alguns pormenores que nós vamos explicar direitinho aqui no curso. Só dessa maneira, com o custo direto, o custo indireto, os impostos e o lucro, é que finalmente, olha o caminhãozinho passando aí, a gente consegue chegar no preço de venda da obra. No caso de uma concorrência pública, esse é o valor que vai na minha proposta, que está lá dentro do envelope que eu entrego na comissão de licitação. Se for entre privados, esse é o valor que eu vou ofertar ao meu cliente. Bom, esse aí é o arcabouço do orçamento de uma obra. Como eu disse, isso aí é utilizado para todo tipo de obra, indistintamente. O nosso curso, daqui para frente, é pegar cada caixinha dessa, tirando projeto e especificação, começando ali no levantamento de quantitativos, cada módulo destina-se a explicar um passo do orçamento de obras. Eu tenho certeza que vai ficar claro para você, porque eu tenho visto quais são os problemas, quais são as dores e quais são as deficiências de formação dos orçamentistas e dos administradores de obra como um todo. E eu vou dar algumas dicas e fazer alguns alertas para você não incorrer em erros tão crassos como eu vejo de vez em quando. E para a gente seguir, eu queria dizer que esse aí é um livro de minha autoria, Como Preparar Orçamentos de Obras. Essa aí é a terceira edição do livro. É um livro que caiu no gosto aí dos estudantes, dos professores, dos gestores de obra, graças a Deus, porque eles acham que é um livro mastigado, que traz o conteúdo de uma forma clara. E se você precisar se aprofundar mais sobre os conceitos deste curso à distância, eu recomendo que você
consulte esse livro aí, tá certo? Eu tenho certeza que você vai gostar. Não é porque eu sou o autor, não, é porque o livro é bem explicadinho. E quais são as utilidades do orçamento? Se você perguntar a 10 pessoas aí, para que serve um orçamento? A resposta mais óbvia, a resposta mais comum que você vai ouvir é para estimar o custo daquela obra. Ótimo. Essa realmente é a finalidade precípua do orçamento. Mas ao longo do processo, nós temos algumas outras informações interessantes que surgem nesse processo e que são interessantes não só para quem está orçando a obra, como para quem vai gerir a obra. E aqui vai uma constatação que eu faço nas construtoras em geral, principalmente nas médias e pequenas, é que orça-se de um jeito e constrói-se do outro. O orçamento fica sendo um setor envolto numa muralha e a execução da obra, a produção, é como se fosse um outro feudo envolvido em outra muralha. Mas não deve ser assim, porque o sucesso de quem vai fazer a obra depende do trabalho daquele orçamentista que entrou antes. Vocês concordam com isso? Porque quem vai fazer a obra, se a obra tiver sido mal orçada, vai ter que conviver com aquele mau orçamento. Por outro lado, se quem vai fazer a obra pega um orçamento feito de uma forma racional e confiável, ele terá uma vida mais fácil no desenrolar da obra. O segundo ponto aqui, que é importante de se destacar, é o peso que cada serviço tem no todo da obra e o peso que cada insumo tem no custo total da obra. Para que eu preciso dessa informação? Essa é uma informação que normalmente sai como um relatório ao final do orçamento, chamado curva ABC, nós vamos tratar disso em outro módulo, e que tem a função de explicar qual é a representatividade de cada serviço ou de cada insumo no todo da obra. Então, vamos supor que eu esteja fazendo um prédio e eu sei que o cimento vai aumentar 5%. Como é que eu sei qual é a repercussão disso em reais no custo da obra? É só através da curva ABC que eu conseguirei responder a essa pergunta. Você vai entender o que é isso quando a gente chegar nesse módulo. O terceiro aspecto importante aí da utilidade do orçamento é que o dimensionamento das equipes é feito lá na época do orçamento. O orçamentista estipulou, olha, eu uso um ajudante para cada armador. Ou então eu uso 2 ajudantes para cada pedreiro. Se durante a obra eu não obedeço a essa proporcionalidade, a essa razão, eu fico descasado. A maneira como eu estou fazendo a obra com a maneira como eu orcei a obra. Esse, aliás, é um erro muito comum aí nas obras. Então, essa informação a gente pode tirar aqui do orçamento. Um terceiro ponto importante também é as metas de produção. Porque, veja só, lá na elaboração do custo direto, quando se monta uma composição de custos, o orçamentista precisa utilizar uma premissa de produtividade. Vamos supor que seja o serviço pintura. Se eu estipulo que um pintor pinta 1 metro quadrado por hora, essa passa a ser automaticamente uma meta para eu atingir quando for fazer a obra. Porque se o pintor pintar mais de 1 metro quadrado por hora, ótimo. No final da obra eu terei gasto menos horas de pintor. Por outro lado, se o pintor estiver fazendo 0,9 metros quadrados por hora, eu terei um acréscimo de horas de pintor, o que é ruim, porque vai corroer uma parte do lucro que eu pretendia auferir no final da obra. Estão entendendo como tudo está interligado? Esse é um processo que vai gerando uma série de elementos para facilitar a sua vida na obra. Também nós temos aqui um plano de compras. Isso serve para o setor de suprimento da obra. Porque uma coisa é eu orçar durante a fase de proposta, durante a fase de estudo, durante a fase de orçamento. Outra coisa é eu ter certeza que estou comprando aquele insumo igual, por um preço igual ou menor do que o que eu orcei. Então, também do orçamento, a gente tira esses preços de insumo que eu utilizei no orçamento e dou isso aí como um desafio, como uma meta
para a equipe gestora da obra conseguir comprar mais barato. É tudo interligado. E por fim, eu tenho aqui que destacar que o orçamento se casa com o planejamento nisso que se chama de cronograma físico-financeiro. É quando eu pego o todo da obra, em termos de custo, e distribuo ao longo do tempo, quando eu tiver o planejamento da obra. Então, assim, se minha obra vai custar 10 milhões de reais, eu vejo como esses 10 milhões de reais vão ser gastos ao longo do tempo. Eu espero ter dado aí um apanhado da técnica orçamentária e a partir dos próximos módulos a gente vai agora arregaçar as mangas e começar realmente a fazer um orçamento na prática. Grande abraço!